E eu queria que você falasse um pouco sobre engajamento na saúde, o que você aprendeu nessa jornada de buscar gerar engajamento para o cliente final e como vocês lidam com isso. Engajamento na saúde é o maior desafio do setor, assim. Por vários motivos, assim. Eu até tenho tentado estudar um pouco mais de neurociência para entender um pouco mais sobre isso com as pessoas. Porque, assim, todo mundo sabe que vai morrer um dia. Mas a verdade é que a morte parece muito, muito distante da gente, né? Tipo, principalmente quando a gente é mais jovem. Eu acho que em outros períodos da vida isso muda um pouco de percepção. E a gente tem um monte de hábitos que a gente sabe que são nocivos a gente, mas que a gente tem resistência a mudar, muito porque a gente não vê essa correlação entre os hábitos e a morte, porque a morte está muito distante. Então, às vezes, por exemplo, eu engajar uma pessoa que está sedentária ou com sobrepeso com a saúde dela é desafiadora, por mais que ela entenda por A mais B que aquilo eventualmente vai matar ela antes do que ela deveria. E aí, muito do que a gente tem aprendido tem que ter um elemento de recompensa no curto prazo, porque as pessoas não necessariamente vão olhar só para longo prazo. E a gente tem tentado pensar quais são esses mecanismos de recompensa. Então, Copart é um, mas Copart talvez não seja o ótimo. Por quê? Porque Copart você ia gastar R$50 num exame se você fizesse aquele exame. Mas é só se você fizer aquele exame. Então, será que tem alguma coisa que tipo, eu mudo a lógica que sei lá, eu te dou R$50 se você fizer aquele exame, sabe? E aí, quem que são as pessoas dispostas a pagar por isso? Empresas e operadoras. Então, esse trabalho de desenhar um pacote de incentivo de curto prazo e entender quais são os bolsos que você pode acessar, não é trivial. Eu imagino. Tem alguns dados interessantes que eu estava vendo. Estava vendo um dado sobre os Estados Unidos e 20% das pessoas que são diabéticas não sabem. Tudo bem, por mais que seja um número assustador, pois diabetes é uma doença séria, é 20%. Mas 64% dos pré-diabéticos não tem ideia que eles são pré-diabéticos. Porque, teoricamente, eu acho que deveria ser o melhor momento de você começar a tratar e tentar postergar ao máximo essa doença crônica. E aí, outra lembrança que me traz eu estava vendo uma entrevista do fundador do Duolingo. E ele recebe uma pergunta que se você tivesse que escolher um dos dois, você priorizaria educação ou engajamento? E ele responde 1 milhão de vezes engajamento. E eu fico pensando se na saúde, por exemplo, o delta de aumentar o nível de engajamento das pessoas em cuidar da própria saúde não gera muito mais valor do que talvez o delta de aumentar o número de diagnósticos, pois teoricamente em diagnóstico a gente já está no nível legal. Eu acho que, essas coisas não necessariamente elas são excludentes em saúde, mas eu concordo 100% com a visão do engajamento, assim, no sentido de que, engajar as pessoas pode ser engajá-las com um diagnóstico. Eu demorei muito tempo para entender o que era Outubro Rosa e Novembro Azul. Porque da minha perspectiva lá, de pessoa que trabalhava no mercado financeiro, eu achava aquilo meio sacal. E aí, quando eu fui trabalhar com saúde, eu entendi que, na verdade, é meio que uma campanha que foca em prevenção ou detecção precoce de duas das doenças que são mais prevalentes em mulheres e homens, né, respectivamente. E aí eu fui aprender outras coisas com a Pipo, que é, por exemplo, a gente criou um produto lá que é um produto de engajamento para sedentarismo. Então, a gente primeiro faz um mapeamento para entender quem são pessoas sedentárias. A gente coloca essas pessoas em competições. Então, sedentário 1 contra 2, contra 3, contra 4, contra 5. E tem premiações que a empresa paga para garantir que essas pessoas meio que competem ali ou fazem algum nível de exercício. E aí, um pouco da literatura do que a gente tem testado se uma pessoa sedentária faz exercício por tempo suficiente, sei lá, 3 meses, ela percebe os benefícios dela naquilo na saúde mental, física, relacionamento com outras pessoas, e ela tende a continuar. Não todas, mas uma parte delas tende. Então, como que a gente meio que conecta essas coisas e cria os incentivos certos, sabe? Mas eu acho que a jornada de engajamento em saúde, ela passa por tratamento, mudança de hábito, diagnóstico. Você tem que engajar as pessoas nesses diferentes momentos. E aí você tem que tentar apertar as alavancas nos lugares que você sabe que funciona para o ser humano. O ser humano é competitivo, movido a incentivo. Esses são os grandes desafios que a gente tem.